Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalizo. Hoje, na verdade, eu tenho recebido aí nos últimos dias, nos últimos meses, muitos questionamentos, né, de alguns investidores que estão muito preocupados, que boa parte dos fundos aí estão fechando para captação, os fundos de investimento, especialmente os multimercados, né? E o pessoal acha que vai ficar sem alternativa, né? Até porque às vezes o fundo acaba abrindo um outro veículo de captação, que o resgate é muito longo, às vezes é 60 dias, 90 dias, e às vezes não é do perfil do investidor. E nós, como fazemos recomendação de fundos, também não podemos recomendar só fundos com resgate longuíssimo, né? Tem que ter um pouco de coerência na montagem da carteira ou nas recomendações, né? Então, para deixar o pessoal um pouco mais tranquilo, né? Obviamente a gente não cobre todas as gestoras do mercado, não são todos os fundos de todos os gestores, tem uma infinidade de gestoras, né? São, sei lá, deve ter umas 4.000 gestoras diferentes, né? Impossível a gente recomendar todas, até porque existe um processo de namoro, vamos dizer assim, é conhecer a gestora, conhecer o gestor, sentar, tomar um café, entender a posição que eles vão colocar dentro dos fundos, entender o que eles entendem do cenário macro, do cenário micro, enfim, são uma série de variáveis, mas a gente quer compartilhar também com vocês como é feita essa aproximação, como é feito esse estudo, né? E apresentando outras gestoras, né? A intenção não é ficar indicando nada aqui, mas é mostrar que o mercado de fundo, o mercado de gestão, que vai crescer bastante, até porque às vezes a gente não fica nem sabendo, mas os ótimos profissionais de gestoras grandes acabam saindo para montar suas próprias gestoras, aproveitar, né, esse bom momento do mercado, e muitas vezes esses profissionais também têm o sonho deles de fazer um produto com a cara deles, né? Isso é muito importante, tá? Então, a gestora que a gente vai falar hoje, vai apresentar aqui 4 fundos, é a Iridium, tá? Aproveitei para gravar o vídeo agora, que recém a gente fez um bate-papo com eles, ficou quase 2 horas aí conversando. Obviamente a gente já fez uma pesquisa prévia a respeito da gestora. Esse é o primeiro contato, vamos dizer assim, diretamente com eles, né? No dia 24 agora a gente vai fazer um outro call, inclusive a segunda parte vai ser gravado, que são os vídeos gravados aí que a gente faz de bate-papo com a gestora. Então, se alguém quiser pegar o nome dos fundos, entrar, né? Porque tem muita gente que gosta de pesquisar mais, de acompanhar, e quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que daí a gente repassa, faz a pergunta, e aí quando a gente divulgar o vídeo, provavelmente lá no dia 25, dia 26, vão estar as perguntas que vocês fizeram, tá? Eu vou compartilhar aqui a apresentação, vou colocar o nome dos fundos aqui embaixo, né? A Iridium é uma gestora nova, apesar de ter profissionais aí que já estão há bastante tempo no mercado. Ela foi fundada no ano passado, né? Basicamente aí por profissionais que trabalharam no Banco Fator, tá? Que saíram do Banco Fator e montaram a Iridium, né? E é interessante, primeira impressão que a gente teve bastante positiva, o pessoal bastante receptivo, né? Não é sempre que isso acontece, às vezes a gestora não quer nem saber, né? E aí é complicado recomendar alguém que não quer ter transparência, né? Às vezes acontece de algumas pessoas ficar pedindo, pô, Thiago, comente sobre determinado fundo, e a gente tentar entrar em contato com a gestora para conversar, para sentar com eles para tomar um café, é impossível, né? Então, quando a gestora está interessada em mostrar o produto dela, né? Parece até meio engraçado, né? Às vezes parece que tem que pedir por favor para fazer propaganda para eles, né? Mas acontece. Então é interessante também quando tem essa questão da transparência, né? Aqui explica como é que é o critério, basicamente o que tem dentro dos fundos é crédito privado, né? São CRIs, são debêntures. Então, como é o critério de avaliação, como é que eles fazem para acompanhar, né? Comprou uma debênture, por que comprou a debênture, qual é o tamanho da exposição dessa debênture dentro de um fundo, como é que é feito o acompanhamento dessa debênture posteriormente, porque isso tem que ser feito também. Não é simplesmente o fundo comprar uma debênture da Vale e não acompanhar mais o que está acontecendo,
Tá? Então, essa gestão ativa, às vezes o investidor só vê a cota dele subindo e ele não sabe a gestão, né? O que a gestão está fazendo para a cota dele ter uma rentabilidade boa. Então, o primeiro fundo que a gente comentou foi o Iridium Apollo. Tá? Crédito privado, ele é um fundo com liquidez diária, é o que a gente chama de fundo caixa. Tá? Ele é para investidores público geral, não é para investidor qualificado. Maior foco em crédito corporativo, né, e adquirir títulos com boa qualidade de crédito. Depois eu vou ler aqui as minhas anotações para passar para vocês. Tá? O objetivo dele é 105 de CDI, com volatilidade de 0,5, aí é praticamente volatilidade de um fundo DI. Tá? Então é para aquelas aplicações de curtíssimo prazo, taxa de administração compatível com o mercado, 0,4% ao ano, taxa de performance 10% QCD ou CDI, lembrando sempre que a rentabilidade já é divulgada com desconto das taxas, né? É um fundo que suporta aí até R$1 bilhão, a capacidade dele, né? Até R$1 bilhão. Aplicação de zero, né? A cota tem aplicação no mesmo dia, vai depender daí do horário, né? Da corretora, e o resgate pedindo até 2h30 da tarde, se não me falha a memória, acho que é 14 horas do mesmo dia, já está na conta do banco, e o valor também bem acessível de saldo de permanência R$1.000, aplicação R$1.000 e a movimentação mínima de R$100. Tá? Então ele é como eu comentei, é o que a gente chama aí de fundo caixa, que são para aplicações conservadoras, para aplicações de curto prazo. O fundo está rodando hoje na faixa de 115 do CDI. Tá? Pela legislação, ele só pode ter 20% de exposição máxima em cada tipo de título, né? CRI ou debenture. Né? Hoje a maior posição dele é 6,3% da carteira está em debentures da Movida. Né? E só pode comprar títulos com rating pelo menos A-. Né? Então é bem conservador esse fundo. Tá? Bem interessante, como eu comentei, para aplicações mais conservadoras. O segundo fundo é o Pioneer, tá? Que é um fundo de debêntures incentivadas. Esse fundo aqui, ele já é um fundo para investidor qualificado, né? Ele vai comprar títulos que têm isenção de imposto de renda, né? Até porque esse tipo de fundo não tem cobrança de IR. Tá? Ele é um fundo bacana também porque o objetivo dele é bater 105 de CDI, ele estava dando a faixa de 125 de CDI e volatilidade inferior a 3%. O diferencial dele, pessoal, primeiro, tá? Ele é um fundo mais concentrado, né? Hoje a maior posição dele é 7,3% da carteira é Autoban, tá? Que é concessão de pedágio, e normalmente ele vai ter 5 a 10% da carteira num papel de exposição máxima. Ele não tem limite de rating, né? Até porque algumas debêntures não têm classificação ou tem, mas não de agências internacionais, mas a maior parte da carteira está em duplo e triplo A, também uma classificação bem alta. E apesar dele comprar debêntures que têm IPCA+, que são aquelas debêntures que têm marcação ao mercado, que têm volatilidade, né? Esse fundo ele faz hedge. Tá? Por isso até que o objetivo dele de rentabilidade é menor, apesar de ele estar rodando hoje na faixa dos 125, porque ele não quer ter aquela volatilidade que é comum do título dos fundos de debênture incentivado. Né? Então ele quer literalmente bater o CDI. Tá? Lembrando como comentei que é um fundo sem imposto de renda. Então administração 0,9%. Performance 20% que bateu o CDI, deve suportar aí até R$400 milhões, aplicação cai no D0, o resgate é D30 e o dinheiro cai no D31, aplicação mínima baixa e também a partir de R$5.000, lembrando que como investidor qualificado, o investidor tem que ter pelo menos R$1 milhão no mercado financeiro. O outro fundo é um fundo imobiliário, tá? Um fundo que compra recebíveis. Tá? É um fundo que tem cotação em bolsa. Tá? O gestor dele era o gestor da Fator. A Fator tem alguns fundos imobiliários aí no mercado. Né?
Então o foco vai ser comprar CRIs, que é o que a gente chama, que são os fundos de papéis, tá? Que são títulos que têm isenção de imposto de renda, tá? Foco em ofertas públicas restritas, que não são aquelas ofertas colocadas no mercado, e o objetivo dele é IPCA mais 7. A taxa de administração que é cobrada é 1% ao ano, tá? E aí a cota é cota de bolsa, tá? É negociado em bolsa. 50% da carteira desse fundo é pelo menos A+, a classificação, o rating da carteira, tá? E a maior posição dele são títulos securitizados de terminais rodoviários em São Paulo, tá? Da Barra Funda e do Tietê. Então tem um alto grau de segurança, tá? O PL dele hoje é de 104 milhões. O fundo é novo, tá? A oferta dele foi final de fevereiro, início de março, tá? Ele ia captar 80 milhões, a demanda acabou sendo maior do que a oferta. O PL dele hoje está em torno de 104 milhões. Tá? O objetivo dele é chegar até 1 bilhão, mas o pessoal fica muito preocupado. Pô, Thiago, mas eu vou comprar um fundo que ele vai ficar emitindo novas cotas sem parar, né? E às vezes aquele valor fica parado, né? Como é o caso, ele não está totalmente alocado. Então o gestor tem esse cuidado de fazer ofertas menores. Basicamente, ele vai fazer mais ofertas, o mercado está aquecido para isso, né? Está interessante para aquisição de CRIs, mas ele vai fazer ofertas menores, mesmo que dê mais trabalho para o gestor, porque é muito mais fácil captar 500 milhões numa oferta. Óbvio, às vezes não é tão fácil colocar, mas operacionalmente é muito mais fácil colocar 500 milhões numa oferta e deixar o dinheiro lá parado do que fazendo ofertas menores, mas o gestor optou por fazer ofertas menores, tá? De aproximadamente aí 80 a 100 milhões, justamente para não prejudicar o cotista, né? Hoje aí ele já está com quase 65% do patrimônio dele está alocado, né? É um fundo que vai pagar rendimento mensal e não deve pagar amortização, tá? Segundo o pessoal da gestão, não vai pagar amortização, e também não tem, como alguns fundos de CRIs, ele não tem vencimento, né? Então ele é um fundo que tem tudo aí para ir engordando no decorrer dos anos e ser um fundo com valor considerável em carteira. Finalmente aqui, pessoal, a parte de multimercado. Deixa eu passar aqui. Esse fundo aqui, Endeavor, tá? Esse fundo aqui ele foi absorvido pelo outro fundo que a gente vai comentar agora, que é o Olympus, tá? Que é um fundo multimercado macro. Tá? A gestora achou por bem, ao invés de ter dois fundos, ter esse fundo aqui multimercado macro, que é o Olympus. Tá? Ele é um fundo que tem uma volatilidade menor quando a gente compara alguns fundos mais conhecidos aí do mercado. É indicado para recursos de médio e longo prazo, é para investidores em geral, né? Boa parte dos investidores que fazem parte do fundo são family offices, wealth management e distribuidores, né? Busca oportunidades em diferentes tipos de classe, né? Pode ser juros, bolsa, moedas. Ele não tem investimentos no exterior, né? O gestor ele não quer investir no exterior, prefere ter o foco mais aqui no mercado brasileiro. Tá? O que tem mais interessante é para rodar na faixa de 150 do CDI, com volatilidade de 5% ao ano. Tá? Então é média para alta volatilidade. Tá? É um fundo com uma taxa de administração de 2% ao ano, normal para fundo multimercado, performance 20% que excedeu o CDI, deve também suportar até R$1 bilhão. Interessante aqui, pessoal, o resgate hoje está D30 para D31, caiu dinheiro em carteira, e eles já me informaram que vão diminuir para 15, 16. Né? Então, como ele é um fundo que não tem posição no exterior, né, ele não é tão complexo na exposição, eles vão conseguir baixar esse prazo de resgate, que é interessante também, e já coloca eles em termos de liquidez já na frente de alguns outros fundos aí que a gente acompanha. Tá? E a aplicação mínima também vai baixar de 25 para R$5 mil, basicamente para facilitar o acesso à pessoa física, tá, pessoal? Que hoje é o grande motor aí dos fundos.
das gestoras, né? Obviamente, tem investidores grandes, né? Tem investidores institucionais que colocam dinheiro nesses fundos, mas o mercado cresceu muito aí com pessoa física, né? A migração dos bancos para as gestoras tem sido muito grande e o pessoal é o nosso cliente, né? O investidor que acaba mal atendido no banco e que está interessado em ter uma rentabilidade maior. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar essas informações a respeito da Iridium aqui na descrição. Como eu falei, no dia 24 eu vou ter esse segundo bate-papo com eles, né? E aí, o que vocês quiserem perguntar, coloquem aqui ou passem para a gente que a gente pergunta. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.